No filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, os personagens Joel e Clementine saem de um relacionamento apaixonado para uma separação dolorosa. Passado um tempo, os dois se reencontram e Clementine sequer reconhece Joel. Arrasado, ele descobre que ela passou por um tratamento experimental que eliminou todas as lembranças sobre ele de sua cabeça. A vingança de Joel é passar pelo mesmo tratamento e tirar Clementine de sua história de vida. Acaba não sendo tão simples assim. O filme mexe à sua maneira com dois dos medos despertados pela morte. De um lado, o medo de ser esquecido, de não mais existir. Do outro, o medo do luto, da dor que a perda de alguém ou alguma condição de vida pode causar. Uma coisa que alguma hora todos vão ter que aprender. Quando a gente está diante dessas situações, é muito comum que faça pensar a nossa própria história, a nossa própria relação estabelecida com aquela pessoa, com aquele grupo, com o sonho que estava depositado naquela relação, mais do que tudo, né? Do que ela prometia e que não pôde se realizar. Bom, isso é aguentar a perda, né? São coisas que eu queria e que não puderam acontecer por um motivo ou por outro. Mas começa a ficar preocupante do ponto de vista da psicologia quando a gente nega, né, a finitude de um processo de vida, de relação, e começa a achar que o problema é que a gente não pôde fazer tudo o que a gente queria porque a gente não pôde controlar a vida do outro. Os assuntos do Diversidade de hoje não são os mais agradáveis. A perda, a morte, o luto. De maneira geral, aspectos da vida que a sociedade não está muito interessada em tratar. Por séculos, o homem apenas temeu a morte. Hoje, ele tenta enganá-la. Nós vivemos numa época que a gente se acha imortal. Se a gente pensar, é ao contrário. A gente fez um artifício. Né? A gente fez um artifício, de algum modo a gente acha que a gente pode ser aquilo que a gente decidiu ser, que a gente pode tudo, que a gente pode enfrentar tudo, e a gente vive como se a gente fosse imortal, capaz de tudo. Né? Em vez de viver, na verdade, a gente fica negando a morte diariamente. Isso. Quer dizer, de algum modo a gente vive, o homem contemporâneo, estou falando, né? E me incluo nisso, né? O homem contemporâneo, ele criou uma certa ilusão de que ele é invulnerável. Esta busca da imortalidade, e aí eu estou falando imortalidade no concreto, não no simbólico da árvore, do livro, do filho, essa busca da imortalidade, ela é alimentada por esta ilusão de que os avanços da ciência serão favoráveis à imortalidade, ou seja, alimenta a negação da finitude, né? O que, na minha opinião, é uma bobagem, né? Você fica tão melhor com a sua vida quando você aceita, sabe? Olha, eu sou mortal, dá licença, está no meu DNA. Na verdade, a morte está sendo expropriada. Cada vez mais a turma está tirando a morte de cena, né? Ela está deixando de ser um acontecimento da vida natural, o fim, um destino certo, né, do homem. Está passando a ser um fracasso da medicina, uma má alimentação, uma má qualidade de vida. Nós tivemos uma época que chamava, tem um nome de morte domada, né? A época em que a morte era conhecida, se falava da morte, o moribundo era o centro, né? Se falava com ele, se despedia, pedia perdão, perdoava, administrava situações, as crianças iam, né? E o mistério era o nascimento, as crianças não sabiam de onde vinham os bebês, né? Não sabiam nada sobre bebês. Hoje, ninguém fala de morte com as crianças, para que eles vão falar disso? Porém, eles dão aula de como se faz bebês. Então, nós aqui mudamos o mistério. E não falar de morte é muito ruim, porque como ela faz parte, né, ela não acontece só na casa do vizinho, ela vai acontecer na nossa casa. O trabalho da psicologia é uma contradição enorme em relação a isso, porque se por um lado, socialmente o acordo é não se fala disso, por outro lado, a gente autoriza esse profissional, que é o psicólogo, a perguntar pra gente, mas o que aconteceu mesmo?
E como é que você se sente em relação ao que aconteceu, né? E a partir disso é que se entende alguma possibilidade de reorganização e transformação da vida, né? Então é uma contradição, né? Porque o discurso social é bola para frente, você tem que pensar que, né, no caso da morte, você tem que pensar que ele está melhor, foi bom para ele. Então a gente tem falas de consolo, né, que vem do discurso social. E inclusive no discurso social está posta a ideia de que quanto menos se falar, menos você fica preso ao passado e, portanto, passagem livre, né? Bola para frente, vamos para pensar o futuro. E o psicólogo é o profissional que fala não dá para ir para frente, não dá para fazer esse esquema de bola para frente, porque isso é negar a sua própria história. Cada um tem uma maneira de expressar. Tem pessoas que preferem ficar sozinhas, tem pessoas que preferem sair, conviver com as outras, tem pessoas que preferem manter, preservar as coisas da pessoa que faleceu, o quarto, os móveis, as roupas. Tem pessoas que preferem se desfazer rapidamente, né? Então, a gente como profissional de saúde, aí eu me colocando como profissional de saúde, como psicólogo, eu vou tentar entender a melhor maneira que a pessoa tem e procurar ajudá-la a expressar esse sentimento. O que não é recomendável é que ela se isole, ainda que algumas pessoas prefiram o isolamento, mas que ela se isole, que ela contenha aquilo, não possa expressar, né? E tem uma coisa assim que também eu gostaria assim, de colocar, para a gente nunca confundir também o luto como uma doença, que a pessoa precisa ser medicada, precisa necessariamente fazer terapia, tem que ter esse cuidado, né? Porque o luto pode entrar para o rol, né, das questões humanas que viraram doença, que a modernidade já transformou em doença. Quer dizer, hoje qualquer coisa está virando doença com diagnóstico e com remédio na farmácia. Tem que tomar um pouco de cuidado. Tem várias situações de luto e que hoje eles estão dando o nome de depressão. E esse é um grande problema, medicalizar a tristeza. Tristeza é diferente de luto. Tristeza é diferente de depressão. Tristeza é um sentimento que precisa ser colocado assim como alegria. A depressão é uma doença, precisa ser cuidada. A separação entre o luto normal e luto patológico, né? Eu aprendi que era assim que existia, né? E era muito estranho, porque daí você vai para a prática clínica, daí você lê por outra vertente, autores que pensam de outro jeito, você fala, não, pera um pouquinho, não pode ter essa coisa cirúrgica, assim, corta aqui está o normal, aqui está o patológico, né? E muito facilmente, qualquer expressão de sofrimento já cairia no lado do patológico, o que acho que é meio um retrato atual, né? E hoje em dia não. Inclusive tem uma discussão muito interessante sobre se luto deve entrar como um transtorno mental nesta nova edição do DSM, que é um manual de estatística de diagnóstico, particularmente para a saúde mental, que vai ter uma revisão publicada em 2013. Então tem um monte de gente, ele é fruto da Organização Mundial de Saúde, então está todo mundo aí discutindo isso. É bom entrar, não é bom entrar? Para quem é favorável que ele entre, que ele vire um código, né? E de que luto nós estamos falando que é esse que vira um código? Porque se você me disser que você passou por uma perda e você ficou de mau humor e não queria falar com ninguém e ao mesmo tempo achava muito chato que ninguém telefonava para você e você ficou sozinho e você andou comendo muita coisa, muita bobagem e ficou vendo fotografias da pessoa, eu vou dizer assim, você está num luto normal, né? E você pode me dizer assim, mas eu estou sofrendo. Eu falo, sim, e? Hoje a gente vive um momento em que o luto está fora de moda. Então, como a tristeza está fora de moda, o luto está fora de moda, as pessoas enlutadas, elas ficam isoladas. Que não sei o que dizer, o que eu vou falar, não é? E quem precisa falar é quem está de luto. A pessoa enlutada, as pessoas, nós podemos perceber que eles falam muito, contam sempre a mesma história.
geralmente do último dia de vida, do último dia que eles estiveram com a pessoa, até o momento que eles recebem a notícia da morte. E eles vão fazer isso muitas vezes porque é um processo de elaboração, de compreensão que a pessoa morreu. Não dá para levar a vida exatamente como você fazia antes, quando você tem uma perda. Algumas revisões são feitas, alguns significados que você atribuía à vida, às relações, são pensados, checados. E eu acho muito bom que isso aconteça, né? Me preocupo quando o luto domina todas as esferas da sua vida, quando te restringe, você não pode fazer as suas coisas, as coisas que colaboram para a sua identidade, né? Sabe, pai de alguém, filho de alguém, marido de alguém, trabalha em tal lugar, você tem compromissos, né? Sabe, quando você fala, não, pera um pouquinho, não está rodando isso aqui, não está acontecendo, né? Com prejuízos à sua saúde e tudo mais, opa, vamos olhar com cuidado. Você tem algumas formas de lidar frente às perdas. Uma é se entregar e ficar totalmente deprimido na cama e não sair mais da cama porque a vida me aprontou essa. É uma maneira como algumas pessoas conseguem lidar com as perdas, né? Você pode ficar apavorado de ficar doente também. E daí você fica todo momento vendo se tem algum sintoma, se está com alguma doença, fica frente, daí você arranja um seguro médico e aquele paciente que frequenta todas as especialidades e em um mês vai em todos para ter garantia de que ele não está doente. Então isso é um tentar controlar que não vai ficar doente, né? Acho que tem uma outra maneira de você lidar, que é você ficar calejado. Então você ficar um pouco indiferente a tudo, né? Por isso, o calejar é isso, você ficar um pouco com calos. Calos é isso, você, um lugar que era sensível, foi criando uma casca, fica casca grossa, né? É uma maneira de você lidar com as perdas, mas ainda não acho que é a melhor, no sentido porque quando você fica calejado, você perde um pouco a sensibilidade para curtir as coisas difíceis e as coisas boas da vida. E acho que ainda tem a possibilidade de você aproveitar essa situação de perda para você crescer, né? Para você saber de você mais, para você ver o que é importante na tua vida, aquilo que é mais importante e você ir atrás, porque eu acho que a questão da perda e da morte, a aproximação da morte, com todas as situações que nós começando, pode ser uma oportunidade de você crescer e falar, não, tudo isso é um monte de coisa que eu estou fazendo na minha vida, isso é lixo. Não é isso mais importante e você realmente ir em direção daquilo que é mais importante. Então você pode transformar essas situações de perdas e de doenças numa oportunidade de crescimento. O menininho foi ao quintal e voltou chorando. A tartaruga tinha morrido. A mãe foi ao quintal com ele, mexeu na tartaruga com um pau, tinha nojo daquele bicho e constatou que a tartaruga tinha morrido mesmo. Diante da confirmação da mãe, o garoto pôs-se a chorar ainda com mais força. A mãe, a princípio, ficou penalizada, mas logo começou a ficar aborrecida com o choro do menino. Cuidado, senão você acorda o seu pai. Mas o menino não se conformava. Pegou a tartaruga no colo e pôs-se a acariciar-lhe o casco duro. A mãe disse que comprava outra, mas ele respondeu que não queria. Queria aquela, viva. A mãe lhe prometeu um carrinho, um velocípede, e prometeu uma surra, mas o pobre menino parecia estar mesmo profundamente abalado com a morte do seu animalzinho de estimação. Afinal, com tanto choro, o pai acordou lá dentro e veio, estremunhando, ver de que se tratava. O menino mostrou-lhe a tartaruga morta. A mãe disse, está aí assim há meia hora, chorando que nem maluco. Nem sei mais o que faço. Já lhe prometi tudo, mas ele continua berrando desse jeito. O pai examinou a situação e propôs, olha, Henriquinho, se a tartaruga está morta, não adianta mais você chorar. Deixa ela aí e vem cá com o papai. O garoto depôs cuidadosamente a tartaruga junto ao tanque e seguiu o pai pela mão. O pai sentou-se na poltrona, botou o garoto no colo e disse, eu sei que você sente muito a morte da tartaruguinha. Eu também gostava muito dela, mas nós vamos fazer por ela um grande funeral. E empregou de propósito a palavra difícil. O menininho parou imediatamente de chorar. Que é funeral? O pai lhe explicou que era um enterro. Olha, nós vamos à rua, compramos uma caixa bem bonita, bastante balas, bombons, doces e voltamos para casa. Depois botamos a tartaruga na caixa em cima da mesa da cozinha e rodeamos de velinhas de aniversário. Aí convidamos os menininhos da vizinhança, acendemos as velinhas e cantamos o Happy Birthday to You para a tartaruguinha morta. E você assopra as velas.
Depois pegamos a caixa, abrimos um buraco no fundo do quintal, enterramos a tartaruguinha e botamos uma pedra em cima com o nome dela e o dia que ela morreu. Isso é que é funeral. Vamos fazer isso? O garotinho estava com outra cara. Vamos, papai, vamos. A tartaruguinha vai ficar contente lá no céu, não vai? Olha, eu vou apanhar ela. Saiu correndo. Enquanto o pai se vestia, ouviu um grito no quintal. Papai, papai, vem cá, ela está viva. O pai correu para o quintal e constatou que era verdade. A tartaruga estava andando de novo, normalmente. Que bom, hein? Disse. Ela está viva. Não vamos ter que fazer o funeral. Vamos sim, papai, disse o menino ansioso, pegando uma pedra bem grande. Eu mato ela. Moral da história: o importante não é a morte, é o que ela nos tira. A morte e seus rituais. Francivaldo Gomes. E a oportunidade que me surgiu de ser um dia guia deste cemitério, o princípio foi este: trabalhar aqui como sepultador. Este cemitério ele associa muito com essa coisa da cidade de São Paulo, tá? Porque muitos que ajudaram, né, a construir esta cidade hoje estão adormecidos aqui. Nesta data do dia 15 de agosto de 1858, foi enterrado neste cemitério, que hoje é um cemitério de elite. Naquela época foi enterrado uma das pessoas mais simples possíveis de se imaginar. Foi enterrado um escravo, tá? Então, o primeiro a ser sepultado neste cemitério foi um escravo. Dr. Arnaldo, fundador da Faculdade de Medicina, né, de São Paulo, está enterrado aqui. É o nome de rua, avenida, ou melhor, Dr. Arnaldo. Tá? Existem muitas, por exemplo, até uma rua, possivelmente onde você mora, se for o nome que estiver aqui. Eu moro na Tasso de Almeida. Tasso de Almeida, irmão do Guilherme de Almeida, era escritor e está enterrado aqui. É relativo, existem muitos nomes de ruas aqui no cemitério. Ou melhor, o Cemitério da Consolação é um livro histórico. Popó é uma dessas pessoas cujo trabalho tem como razão maior de existir a morte. Em 2000, prestou concurso para a vaga de sepultador. No bairro, ninguém vai chamar você por trabalhar em cemitério, chamar você de sepultador. Não, esse é o coveiro, né? O coveiro Popó. O começo não foi fácil. Conviver diariamente, não apenas com a morte, mas com a tristeza alheia, não é tarefa das mais fáceis. O meu começo aqui foi muito difícil. De tanto me deparar em situações assim comoventes, como um choro, né? De alguém estar ali no momento de despedida do seu ente querido. O Popó ali envolvido na situação como sepultador. Então, naquele momento que eu ia fazer a minha refeição, eu não conseguia me alimentar. É um momento que você aprende a ter mais respeito, ter amor, ter carinho pelas pessoas, porque você que é o sepultador, que é o popular coveiro, numa situação dessa, frente a frente com alguém que perdeu o seu ente querido, tá? Você naquele momento tem que dar tudo de você para que aquela pessoa não fique mais judiada do que está passando naquele momento, naquela situação. Então, nesse momento você pensa assim, você se associa como se aquela pessoa que perdeu aquele ente querido fosse da tua família. Lidar com a morte hoje, para mim, é uma situação super e hiper delicada, tá? E isso eu a trato com carinho. Eu guardo a minha felicidade comigo, tá? Eu não procuro ser feliz diante de uma tristeza tua. Eu não procuro fazer isso. Eu procuro, sei lá, ter todo um respeito naquele momento. Eu tô alegre, tá? Mas eu vou usar minha alegria quando eu sair desse momento aqui, tá? Tá guardado dentro de mim. Eu sei que eu tô alegre, tô de bem com a vida, mas há algumas pessoas em volta de mim que não estão legal com a vida. Tá, pelo momento de perda. A psicologia tem uma grande contribuição ao botar no cenário, né, de discussão o que a gente faz com as nossas frustrações, com as perdas tanto físicas quanto simbólicas que estão em jogo. E acho que o que tem sim de
novidade nessa área é a gente preparar os trabalhadores que lidam com a morte, seja física ou simbólica. E aí vem todos os trabalhadores que têm a ver com funerária, né, com cemitérios, com essa preparação dos ritos sociais, né, mas também tem a ver com os trabalhadores que estão lidando com as situações que têm a ver com enfermidade, com os processos graves de adoecimento. O Laboratório de Estudos sobre a Morte tem cursos falando de morte com profissionais, por exemplo, e tem projetos de pesquisa. Então ele começa, na verdade, com um curso dentro do hospital universitário, falando de morte com profissionais de saúde, para falar realmente para enfermeiros, para as pessoas que trabalham dentro do hospital. Quais são as pessoas que trabalham com a morte, definitivamente? São as pessoas das funerárias, necrotérios, IML e pessoas que trabalham no hospital. Então, estas são as pessoas, os trabalhadores da morte, vamos dizer assim, que é um nome ruim, né? E se nós temos a morte como um tabu, um tema que não se fala, não existe inclusive nem na formação. Então, a formação da medicina, a enfermagem ainda um pouco mais, mas o médico, por exemplo, ele fala de morte concreta. Quando para isso, para aquilo, é técnico, né? Então eu digo que morreu. Como é que eu falo para você que morreu? Ninguém fala disso, das dificuldades que você tem. E acaba sendo uma coisa cobrada como inerente. Se você é médico, você não sofre com isso. Se você trabalha no IML, eu me lembro de um menino do IML que ele falou assim para mim: se eu soubesse que era para trabalhar com isso, eu nunca tinha feito concurso. Ele fez um concurso de recepcionista para o IML, mas ele se ligou no recepcionista. Agora, o que você vai recepcionar no IML? Esse ano nós formamos 320 funcionários, né, da Prefeitura, do Serviço Funerário da Prefeitura de São Paulo. E é uma coisa, foi muito bom isto. Para nós queríamos muito por conta justamente do distanciamento desse momento. E a população começa a se queixar desses trabalhos, desse serviço, que é ruim naquela hora, o fulano não quer saber, e aí tem muitas, inclusive, agressões. Então foi um trabalho de primeiro, mostrar a importância do trabalho deles, porque, veja só, essas pessoas estão com você no momento mais difícil da sua vida, no momento que você perdeu alguém que você ama. E eles precisam entender isso, que eles são importantes nesse momento. Por outro lado, a população também tem que entender, mas a população só vai entender de acordo com a resposta deles. Então eles têm que entender que a roupa que eles usam, o cabelo que eles têm, a postura, o olhar, tudo isso vai passar uma mensagem para a pessoa que está comprando um serviço que ela não quer comprar. E para eles é cotidiano. E aí a gente então pode falar para eles sobre os tipos de morte, sobre os tipos de luto. E aí eles começam a trazer coisas. E eu me lembro de um que falou assim, que eu perguntei o que mais bateu neles, o que foi mais pesado nessa vida, nesse período. Aí um deles falou assim: achou um absurdo, a gente trabalha com isso o tempo todo, não tem que levar nada para casa. Eu não levo, eu chego em casa, eu não falo para minha mulher, eu não falo para os meus filhos. Agora, eu fico pensando se quando eles chegam em casa as pessoas vêm, abraçam e beijam, primeiro manda ele tomar banho, né, para fazer isso. Então isso já mostra que tem alguma coisa. E aí ele falou assim: olha, para a senhora ter uma ideia. E aí ele conta uma história pavorosa, né, ele foi num apartamento, era uma criança, a morte de uma criança, e a mãe não queria entregar a criança para ele colocar no caixão. E aí ele tem que fazer toda uma negociação com esta mãe. No fim, então, a negociação é que ela vai segurar a criança no colo e lá embaixo, né, ela vai entregar a criança. E ela foge pelas escadas, porque ele achou que ela ia pelo elevador, né? E aí ele fala: imagina eu andando atrás dessa mulher, com ela descendo as escadas com o filho e eu descendo com ela, segurando um caixão. E quando chega lá embaixo, ela tenta fugir, então tem toda uma negociação. E aí ela aceita, enfim, finalmente colocar. Eu disse para ele: eu nunca mais vou esquecer a sua história. Quanto tempo faz isso? Isso já faz uns 6 anos. E ele não leva nada para casa? Eu procuro diferenciar, sim, e fazendo com que as pessoas próximas de mim não sofram, tá? Eu guardo tudo isso para mim. Em um momento ali oportuno, eu solto aquela situação, procuro relaxar um pouco, mas de maneira que eu não possa estar prejudicando os próximos de mim. E os psicólogos, como se preparam para lidar com o sofrimento das perdas?
Maria Helena Pereira Franco é uma das principais referências dentro da academia sobre as questões psicológicas ligadas ao luto e à morte. Além do trabalho que dedica ao Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o Luto, o LELU, ligado à Clínica Psicológica da PUC São Paulo, Maria Helena ministra uma matéria sobre o tema para alunos de graduação em psicologia. Eu dou uma disciplina que é morte e luto. Morte e luto em violência, morte e luto em qualquer apêndice aí, né? E que é importante na formação do aluno de psicologia, porque é o momento que ele tem para parar e pensar sobre isso. E daí, lá é meio o berçário das pessoas que vão, porque é muito frequente. Aí o aluno faz essa minha disciplina, aí ele vai fazer o TCC sobre o assunto, aí ele vai para o mestrado, aí ele vai para o doutorado, né? Então, muita gente que está comigo agora lá na pós-graduação, mestrado, doutorado, foi filhinho que começou na eletiva. Eu dou um questionário no primeiro dia de aula. Eu passo para os alunos um questionário sobre atitudes em relação à morte, que é muito para conhecer mesmo isso, quem são esses alunos, né? Eu sei que eles escolhem muito a seletiva, têm muito interesse e acho que ela atende à necessidade deles, quanto pessoal ou profissional, né? De formação. E aí, com esse questionário, eu dou uma mapeada como é que eles são, né? E é interessante você ver, tem alunos que dizem assim, morte é tratada como uma coisa natural na minha família. A gente fala sobre isso, sempre falou. Tem alunos que falam assim, não, é um grande tabu para nós, né? E como é uma disciplina que ela não é clínica, né? É uma disciplina eletiva, acontece no 4º período, 2º ano, quer dizer, eles estão com uma coisa bem genérica. Eu faço algumas visitas interessantes aí. Visito até o cemitério, eu recomendo que eles visitem o cemitério da Consolação. Já ouvi um coveiro dizer que ele sofre muito quando ele tem que enterrar caixão de criança, porque ele tem filho pequeno e ele sofre com aquilo, porque ele vê os pais, inevitavelmente ele pensa, se fosse comigo, eu não quero que isso aconteça, né? Então ele fala desse sofrimento. Eu ouvi dizer numa outra cidade, não é aqui em São Paulo, de um rapaz que era coveiro, que no treinamento eles são instruídos a não olhar para as pessoas na hora de fazer o enterro e conduzir o caixão e fechar e tudo mais, a não olhar para as pessoas. Você se torna assim uma pessoa séria, porque lidar com morte é lidar com respeito, é lidar com carinho. E quando a gente lidar com carinho, você tem que ter respeito, tem que ter postura, tá? E eu aprendi muito, tá? Eu no meio de vivos, apesar que eu sou uma cara já bem feia, assim, bem fechada, mas ao estar ao lado de vivos, eu vou procurar sorrir, estar mais alegre. Mas ao estar ao lado de uma situação de perda, tá? Isso me fez crescer mais, ter mais, assim, até responsabilidade, tá? De lidar com as coisas. Porque eu vou lidar com as coisas assim, eu vou lidar com os meus, com a minha família, de forma mais delicada, tá? Porque hoje eu tenho instruções do que se perder você não vai mais ter. Com licença. Em 2009, a Academia de Cinema premiou com o Oscar de melhor filme em língua estrangeira o japonês A Partida. A história de um violoncelista que, desempregado, arruma trabalho preparando corpos para a cerimônia fúnebre. A morte e as questões ligadas às perdas sempre foram um prato cheio para o cinema. E o sucesso de A Partida mostra que os filmes falam disso porque a plateia quer ouvir algo a respeito. Assim como a psicologia, a arte tem o direito de abordar a morte. O psicólogo Aurélio de Mello é uma voz discordante. Ele acha que A Partida não fala sobre a morte. A Partida eu fui meio uma voz solitária ali da turma que estudou comigo, porque primeiro eu não sei se ela é sobre a morte, olha só. Ela parece que ela é sobre uma pessoa tentando resgatar a dignidade dela, perdeu o trabalho e ela vai tentar resgatar a dignidade dela, a história dela.
e ela vai trabalhar, vai fazer uma preparação de defuntos. Mas é claro que o filme ele é sobre a morte, porque no sentido de que vai mostrar esse lado da morte, inclusive embelezando a morte. Eu achei que é um filme que mostra, o trabalho dele é de embelezar os defuntos, então ele vai embelezando a morte. Eu achei que esse filme ele mostra a beleza que pode haver na morte, né? A delicadeza dos gestos. Então eu achei que esteticamente assim foi interessante esse filme, né? Aquela delicadeza dos movimentos, vestir, e aquilo tudo é luto, né? Ajuda as pessoas a aceitar melhor, a elaborar, né? As pessoas sentadas ali ajoelhadas, né? Enquanto ele vestia o defunto na frente, então as pessoas participavam daquela cerimônia. Aquela delicadeza com que ele tratava o defunto traz pra gente a questão do luto, do respeito ao morto, né? A memória do morto. Então eu gostei bastante desse aspecto do filme. Agora, como você falou, na verdade ele é um filme feito para chorar. É uma visão sobre o filme, e a visão de alguém que tem usado o seu conhecimento em psicologia para convergir dois assuntos, cinema e morte. Aurélio começou sua trajetória na psicologia clínica trabalhando com pacientes com distrofia muscular, uma doença que dá uma expectativa de vida de aproximadamente 18 anos. Seu trabalho como psicólogo em uma situação como essa e seu amor aos filmes se juntaram em uma tese de mestrado. O cinema é uma ilusão que você vive como realidade, né? Assim, você ri, chora, fica ansioso diante de uma tela, de uma luz, de uma ilusão, né? Então, agora, o cinema ele também reflete o que está acontecendo na sociedade, o que está acontecendo no mundo. Então eu pensei no cinema como uma forma de saber um pouco como as pessoas estão se posicionando diante da morte, como elas estão subjetivando a morte, não é? Como é que elas estão interiorizando essa experiência, o que significa para as pessoas a morte, né? Então, a minha ideia é um pouco retratar, observar, né, compreender as várias retratações da morte que o cinema faz. Vida para mim nesse estado. Nesse filme, que me parece foi baseado num caso real na Espanha, a pessoa está há 28 anos tetraplégica e resolve não viver mais, né? Então, a partir daí, ela pede ajuda para morrer, né? Para se matar. E como esse caso fica muito conhecido, algumas pessoas vão procurá-la para tentar convencê-la do contrário, que a vida vale a pena. E, para nossa surpresa, essas pessoas saem em dúvida se realmente vale a pena viver, cada uma por suas razões, né? E, por exemplo, esse é um filme onde se fala muito da questão da liberdade. Outro tipo de retratação, essa muito conhecida de nós, é a da banalização da morte. Que é você assistir um filme, né, Duro de Matar, aquele outro também que ele se vinga de todo mundo, né, aqueles filmes do Steven Seagal, né, agora do Van Diesel, né. Então é um excesso de mortes, mas ninguém fica emocionado nem chocado, a morte vai sendo banalizada, porque é um número, né? Então, esse também é um tipo de morte que ele está presente na sociedade, né? Não exatamente como espetáculo ali, vamos colocar como é retratado no filme, mas existe uma morte na sociedade banalizada. Você vê aquelas crianças muito comum na periferia,
saem de manhã de casa, vão bater uma bolinha na rua e tá lá um defunto, lá um acerto de contas, questão de droga, tráfico, às vezes vem lá, cobre o defunto e elas ficam jogando bola do lado, né? Então existe uma banalização, né? Sétimo Selo, a morte é a protagonista. E aí ela é mesmo. O Sétimo Selo é um filme sobre a morte mesmo, né? Porque todos esses outros que eu citei, eu acho complicado você dizer assim, esse filme é sobre isso, né? Como a gente fala normalmente, informalmente, é um filme sobre tal coisa. Mas na verdade o filme ele é sobre muitas coisas. Ele tem várias temáticas, né? A gente pode pensar na questão da história, o que o filme conta, né? O que ele diz, o discurso do filme, né? E do que ele trata, dos temas que ele trata, né? O filme tem suas teses, suas teorias, né? Ele sustenta algumas teses, ele tenta te convencer de algumas coisas, mas o Sétimo Selo é um filme que, de fato, a personagem principal é a morte. Mesmo que ela não estivesse personificada ali naquele homem pálido, né? Vestido a caráter, mesmo que não estivesse ali, tudo acontece em função da morte. É por isso que ela é a protagonista, né? E eu acho esse filme obrigatório para quem quiser ver um filme sobre a questão da morte, né? Porque são os vários posicionamentos, né? É a ideia de morte no sentido mais universal que tem. No Sétimo Selo eu acho engraçadíssimo o momento que um dos atores, Mambembe, fugindo do marido que ele havia ficado lá para usar os termos de hoje, né? Ele havia ficado com a moça lá e o marido descobre e vai atrás dele, né? E ele sobe numa árvore se escondendo desse marido bravo que foi traído. E daqui a pouco ele escuta o barulho de serrote, né? Aí ele olha para o pé da árvore, lá para o tronco, tá a morte serrando a árvore onde ele está em cima, né? Ele fala, aí, o que você está fazendo? Ele fala, você vai morrer. A morte fala, você vai morrer, eu estou serrando, você vai cair e vai morrer. Aí ele fala, mas amanhã tem um espetáculo, vai ser cancelado. Né? Assim, eu acho uma cena cômica e muito didática, porque na nossa cabeça é assim, não vou morrer agora porque eu tenho tanta coisa para fazer amanhã, mas não tem essa, não tem isso, né? No mesmo ano de A Partida, a Alemanha lançou o filme Hanami, Cerejeiras em Flor. Ali também está a morte, presente como um personagem. A vida do casal, Trude e Rudy, muda quando a mulher fica sabendo que o marido tem poucos meses de vida. Ela não conta nada a ele, mas a vida dos dois ganha urgência. Partem em uma viagem para ver os filhos que moram longe, um deles no Japão, o país dos sonhos de Trude. Mas antes de chegar ao destino, a história se inverte com a repentina morte da mulher. Rudy resolve concretizar a vontade da esposa e parte para o Japão. É no choque com o mundo que não é o seu que Rudy vai concretizar o seu luto. Eu achei esse filme, assim, bem sensível, tá? A despeito dele trabalhar com a insensibilidade, né? Sim. Curioso como se tratou ali a questão da morte e um luto, um certo luto antecipado, né? É verdade. Uma despedida que ela queria fazer, uma despedida, né? Exatamente. Levando a todos os lugares, né? Que ela apreciava também. Sim. Que eles podiam apreciar juntos. É interessante, há pouco tempo teve uma jovem de uns 40 anos que ela ia morrer e sabia que estava com câncer, e ela convidou os pais japoneses para visitar todo o norte do Brasil. Fez uma viagem extraordinária com eles e voltou e ela morreu. Sim. E eles nunca souberam que ela tinha câncer. Então existe alguma coisa em nós, seres humanos, de talvez quando a gente pressente esse momento final de querer, ou deles ou nosso, de querer apreciar a vida.
E às vezes não é necessário saber se essa morte está próxima ou não, porque ela está próxima para todos nós. A nossa vida é terminal. Então, quando nos lembramos disso, será que nós podemos viver com mais plenitude e fazer aquilo que queremos fazer de verdade? Qual é o nosso interesse? Será que nós vamos deixar isso só para a hora da morte? Ou a nossa, ou de alguém que nós gostamos? Nós vamos só querer agradar este ser humano porque está próximo da morte? Ou a minha, ou a dele, ou a dela? Ou porque somos todos perecíveis e podemos nos cuidar com ternura e com respeito? Esse filme não fala exatamente sobre a morte, né? Não. Ele parece falar sobre a vida. Não? Nosso fundador no Japão, Dogen Zenji, é um homem do século XIII, é um monge do século XIII. Ele escreve um capítulo que ele fala Shōji, que quer dizer vida-morte. Não é vida e morte. Não tem a morte se opondo à vida, ou alguma coisa que eu tenha que vencer, mas faz parte do nosso processo. Tudo que nasce inevitavelmente morre. Nós estamos neste momento com células no nosso corpo nascendo e morrendo. Sim. Há pessoas nascendo e morrendo nesse instante. Então ele não separa uma coisa de outra. Ele diz assim, há um poema que a gente lê às noites nos mosteiros antes de dormir que diz: vida-morte é de suprema importância. Tempo rapidamente se esvai e oportunidade se perde. Cada um de nós deve esforçar-se por despertar, acordar, despertar. Imagina, isso é dito na hora de dormir, né? Sim. Quer dizer, como é que nós acordamos dessa falsa ideia de perpetuidade, de perpétuo, alguma coisa que não é perpétuo, que é temporário, que é a nossa vida, e como vivê-la não é só um carpe diem, né? Vai acabar e vamos correr fazer o que a gente gosta. Sim. Ao mesmo tempo tem essa percepção de que está tudo interligado, interconectado. Então, nesse sentido, como você interpreta a relação ali entre marido e mulher, né? Porque ela, de uma certa maneira, quando se dispôs a seguir o conselho do médico, né? Por que vocês não viajam? Tá? Ela pensou em estar mais perto do marido. Isso. Tá? E, de uma certa maneira, queria incentivá-lo a viver bem o resto de vida. O que restasse, Tá? Então, neste sentido, seria esta ideia do carpe diem. Sim, vamos viver o que temos de vida bem, mas não é um viver desgovernado. Isso que eu digo, né? Às vezes a pessoa pensa assim, não, eu vou fazer o que eu quero, quando eu quero, na hora que eu quero. Não era bem isto. Agora, a posição dele foi diferente. Foi, Ele não tinha essa noção, né? Ele ainda estava com aquela ideia da vida eterna. Não, minha vida não vai terminar, minha rotina, eu quero a minha rotina, o que eu estou acostumado a fazer. Mas você veja como muda depois, com a morte dela, como ela está incorporada nele. Sim. E é o que a gente percebe nos casais. Chega um momento que não se sabe mais quem é quem. E é exatamente, de repente, ele começa a ser ela. Ele dança a dança, o butô que é a dança dela. O que ele está buscando? Ela está nele. A identidade está lá. Ele já está morrendo, só que ela morreu antes, né? A inesperada, e muitas vezes acontece isso, a pessoa que cuida do paciente, às vezes morre antes do paciente. E qual o papel que a arte joga nessa relação? Porque o butô está ali muito presente, né? Ele é que vai alinhavando toda a trama. Não? E o butô, ele é quase que todo de expressões corporais, né? É uma coisa de você manifestar através de todo o seu corpo o sentimento. Então ele não é muito falado, ele é até um pouco às vezes exagerado, né? E aquilo que ele até não quer ver, que coisa chata isso, né? E que depois ele vai começando a sentir o que é aquela dança, Sim. o que é esse movimento do mais íntimo seu se manifestando no corpo, né? Bom, isso está relacionado com a tentativa de prolongar a vida desnecessariamente, né? É verdade. Às vezes as pessoas me chamam para orar para alguém que está morrendo e a família diz, puxa, por que não morre? Deve ter algum impedimento espiritual. Eu falei, bom, pode ser também, mas tem uma coisa a ver com esse ser e de nós podermos nos despedir.
ficar mais um pouquinho. Não é que vamos entubar tudo e prolongar aquilo que não tem mais vida. Sim. Mas, às vezes, pessoas que eu já visitei não estavam com nada, estavam em casa, pacientes terminais, né? E a família querendo, eu falei, não tenha pressa, vai morrer mesmo. Aprecie mais um momento ou dois. Um momento ou dois dessa presença, por que não? Porque não quero sofrer, porque a dor de quem eu amo me dói muito. Mas a dor faz parte da vida. Faz parte. E nós temos que conviver com ela. E às vezes é porque a dor que nós nos alegramos que a pessoa morra. Porque se ela não tivesse dor nenhuma, talvez a nossa dor fosse maior, né? Puxa, estava bem e morreu. Não, estava sofrendo, morreu, parou de sofrer. Então há um certo alívio nisto, né? Então, o que depende de uma compreensão do fenômeno, né? De uma é isso que abertura, o budismo, né? o budismo prega. É, que nós podemos acessar a níveis de consciência que a gente vai chamar superior, níveis de consciência mais profundos. Fala que o essencial é conhecer a sua própria natureza verdadeira. Claro que tudo é a nossa natureza verdadeira se manifestando, mas existe alguma coisa essencial que pode ser tocada, percebida, sentida, e que às vezes na corrida do dia a dia, no afã de fazer coisas, ganhar dinheiro, ter profissão, etc., passa meio despercebido. De vez em quando a gente tem uns flashzinhos, né? Mas deixa nesses flashes. Como ela, a esposa teve esses insights, né? E ela vai relacionar isso com o Butô. O Butô era alguma coisa que fazia que essa coisa mais íntima dela ali se revelasse. Sim. No gesto, no movimento, na máscara, né? Sim. Na roupa. E era uma coisa, veja, do Oriente, quer dizer, do outro lado, Sim. né? E ele vai até este Oriente, levando-a com ele. Ela está com ele o tempo todo, né? Na roupa e no corpo dele, na mente dele. E ele vai se transmutando nela. É muito lindo isso. É bonito, é lindíssimo. Mesmo. E curiosamente, para ele, lá na sua pequena cidade no interior da Alemanha, aquilo, a cultura japonesa é o exótico, é o distante. Tá? E no momento que ele começa a se apropriar dela, o estranhamento desaparece, né? Exatamente. Enquanto ele era, acho que um funcionário público, não era isso? Tinha uma vida muito regrada, muito regulada, que era agradável. Muito metódico. E a mulher tinha umas coisas estranhas que ele criticava, né? Que ele não compreendia. E só vai compreender no fim da vida, né? Claro. Aí ele compreende. Claro. É bonito isso. Antes que diversidade deixe a impressão de que existe uma maneira de encarar a morte no Ocidente e outra no Oriente, é importante que fique claro: cada luto é único e culturas diferentes pensam a morte de maneira diferente. Dentro da psicologia, também existem pensamentos diferenciados. Eu sou ligada a uma abordagem que a gente chama de Daseins-Análise, que é uma abordagem da psicologia mais ou menos nova, que está apoiada no pensamento do Heidegger. Né? E, então, ela tem toda uma proposta de compreensão do homem, né, dentro de uma perspectiva fenomenológica existencial, né, que compreende o homem como ser aí nesse movimento lançado. E dentro da concepção heideggeriana, né, acho que uma das questões fundamentais é a questão do tempo. Né? Então, é essa estrutura temporal aonde a vida do homem se dá nesse entrelaçamento. Eu vou chegar na morte, tá? Esse entrelaçamento que seria passado, presente e futuro, né? E o futuro, de alguma forma, tem uma primazia, porque ele que nos apela. Quer dizer, cada coisinha que nós estamos fazendo, como, por exemplo, esse programa aqui, tem em vista algo que você vem aí concebendo, que vai montar para depois ser apresentado, né? Então, tem todas as nossas histórias, mas sempre tem algo que nos apela, quer dizer, e o que nos apela é o futuro. Só que, entre outras coisas que nos apela, tem a questão da morte. Né? Quer dizer, quando a gente pega o futuro como primazia em termos de solicitação do homem, entra a perspectiva da morte, do morrer melhor, no ponto de vista heideggeriano. Porque não é necessariamente a morte física, mas de alguma forma é esse apelo, né, que já faz parte do nosso existir, quer dizer, desde que nós estamos vivos, nós podemos a qualquer momento morrer. Essa
possibilidade do morrer, que de alguma forma está o tempo todo, quer dizer, de alguma forma ele está o tempo todo aí presente. Só que nós, no dia a dia, tentamos evitá-la. Trabalhamos que nem maluco, faz 200 horas de academia, outros se drogam, ou, enfim, milhares de coisas no nosso dia a dia. A gente vai nesse movimento de esquecimento, né, dessa possibilidade, né, fundamental, que é a possibilidade do morrer. Né, e que não se sabe quando, não se sabe qual é a hora, né, a gente torce para que a gente possa viver a vida e fazer tudo que a gente pode e gostaria e só depois morrer, mas isso não é uma garantia, né? Tem um ex-professor meu que brincava que é mais fácil ganhar na loteria, né, do que você efetivamente saber se eu realmente vou estar vivo amanhã. É uma aposta, na verdade a gente aposta, né? No dia a dia a gente faz uma aposta, quando eu decido combinar com você de fazer essa entrevista, quando eu marquei uma reunião hoje à terça-feira, ou na segunda, começam todas as aulas na graduação, eu estou apostando que eu estou viva, né? A gente trabalha assim no cotidiano, mas efetivamente isso não é garantido, né? Porque assim, a qualquer momento isso pode acontecer, né? Então, assim, dentro dessa perspectiva que eu penso a questão da vida e da morte na nossa vida cotidiana e de que modo a morte no sentido da possibilidade de morrer, alguém que descobre que está doente, por exemplo, né? Ou alguém que passa um acidente, aí a possibilidade da morte chegou muito perto, né? Ou perde um filho. Perde alguém, né, ou alguém próximo fica doente. Então, tem inúmeras situações da nossa vida que essa possibilidade da morte que a gente consegue manter distante, ela chega perto, né? Então, acho que essa é uma coisa que, de modo geral, a gente leva um susto, como se a morte fosse um fato, algo que fosse um acidente, né? Dizia minha avó que a única coisa certa é a que nós vamos morrer. O Saramago brincou lá no Intermitências da Morte, né? E se as pessoas não morressem, né? Também seria complicado, né? E será que a eternidade não poderia ser o pior castigo de todos, né? Imagina, você quer morrer, fala, bom, para mim chega. Não. E continua, né? Ou às vezes eu fico pensando, um dia que você está muito cansado, no final do dia, você está cansado, trabalhou muito, muita informação, você quer dormir, você quer apagar, você não quer ver mais nada. E se você continuasse? E continuasse, né? Então, às vezes, a morte, comparando a morte com um sono, né? Se aquilo continuasse, não tivesse fim, né? Quem sabe, né? O que seria pior, né? A morte ou uma vida eterna, né? A Simone de Beauvoir, a mulher do Sartre, né? Todos os homens são mortais, é um romance, né? E que é um livro muito interessante. É um livro que eu li há muitos anos, né? Mas eu vou pegar um pouco a essência. E que tem um determinado personagem, um homem, que acho que entre 20 e 30 anos, ele toma uma poção e se torna imortal. Então ele era mortal e toma uma poção. E ele estava muito feliz no primeiro momento porque ele tinha conseguido se tornar imortal. Então ele podia entrar em lutas, em guerras, e ele ficou totalmente invulnerável. Ele não tinha a vulnerabilidade do mortal. Ele podia entrar numa guerra, numa luta, ele sabia que ele não ia morrer. Então ele enfrentou corajosamente muitas situações, parará. E isso foi até um certo ponto, só que daí foi passando anos, depois de 100 anos, depois de 200 anos, só ele era imortal e os outros não. Então ele se envolvia com as pessoas e as pessoas morriam, então foram passando gerações, até que depois, sei lá, de 200, 300 anos, ele começou a achar muito chato, porque ele já sabia que se ele quisesse entrar na guerra, ele podia entrar na guerra, ele ia sair. Ele olhava para as pessoas com pena, porque eles morreriam, eles sofreriam pela perda, e ele sabia que não, e ele foi se sentindo diferente dos outros. Até que daí ele resolveu achar um jeito de escapar um pouco da condição do imortal e conseguiu dormir durante 200, 300 anos, o que foi um alívio,
Né? Enfim, e o livro vai contando, e ele é interessante porque ele pega o outro lado, que a gente só pensa o quanto seria bom ser imortal e viver para sempre. E o livro vai mostrando que ser imortal também é pesado e que de alguma forma tira a graça da vida.